da Barca. Praça da Barca. Informação e muita música. De Ponta Barca para o mundo. Praça da Barca. Praça da Barca. Sejam bem-vindos à segunda hora de Praça da Barca, aqui na sua Barca FM, consigo Nuno Cardoso, até bem perto das 14 horas. Aqui connosco em estúdio já temos Abel Pimenta, um homem do futebol aqui de Ponta Barca, que se tem notabilizado também lá fora. Antes de mais, Abel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, estar aqui hoje presente. A primeira pergunta que se impõe é que começaste por jogar futebol um bocadinho como todos os miúdos da tua idade. Porque é que esta paixão pelo desporto acabou por surgir? Primeiro, antes de mais, cumprimentar todos os nossos ouvintes, os ouvintes da rádio, e agradecer ao Nuno pelo convite. É com agrado que aqui estou, e quem me conhece sabe que onde quer que esteja falo sempre com apreço da minha terra. Relativamente à tua pergunta, eu não sei bem identificar o momento onde esta vontade de ser treinador despontou. Foi algo que foi crescendo em mim, até em função de algumas pessoas com que eu acompanhava, de algumas pessoas que eu conheci. E esse momento não sei identificar quando surgiu, mas foi uma vontade de ser treinador que foi crescendo. E embora enquanto jogador já tenha começado até a estudar, tentar compreender o jogo. E o teu percurso académico também acabou por ir um bocadinho por aí? Sim, em função disso, eu quando jogava já com essa vontade de ser treinador e no fundo percebendo que aquilo que de facto me fascinava seria ser treinador, optei por apostar nessa carreira. Optei por um primeiro passo foi entrar para a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e a partir daí iniciar a minha especialização na área do treino esportivo de futebol, e pronto, uma coisa depois foi atrás da outra. E a saída com o Porto também facilitou que tivesses começado um bocadinho a tua carreira pela Associação de Futebol do Porto? Sim, comecei por lá, nesse âmbito mais até relacionado com estágios da faculdade, com a necessidade de nós termos para obter a licenciatura e a especialização em futebol, ter que fazer alguns estágios em futebol, estar a treinar equipas, e daí ter estado no Foz, no Leicester. Depois, Abel, fora da universidade, qual foi então o teu primeiro trabalho, digamos assim? É assim, o meu primeiro trabalho numa equipa mais a sério, uma equipa mais personalizada, pronto, foi no Aves. Eu no Porto tinha estado já como analista na equipa de sub-17, mas não era uma equipa profissional, digamos assim. A primeira equipa profissional onde estive foi no Aves, com o Mr. Fernando Valente, enquanto analista, treinador adjunto, porque também exercia funções de treinador de campo, e essa foi a minha primeira experiência. O trabalho também trabalhaste com José Guilherme. Sim, quem sabe futebol se conhece muito bem. Como é que foi através da faculdade também que surgiu essa oportunidade? Sim, eu vou tentar contar a história de uma forma breve. Nessa especialização que nós temos em futebol, nós temos aulas, não é? Onde parte delas são lecionadas pelo professor José Guilherme, e no final do ano, ele, no final dessa unidade curricular, ele convidou-me para colaborar com ele no ano seguinte no Porto, no Sub-17. E como foi trabalhar com José Guilherme, não? É assim, para mim foi uma oportunidade única, como deves imaginar. Entrar para a faculdade, conhecer o professor José Guilherme, uma pessoa admirada, uma referência no mundo do futebol, que já esteve em tudo que é sítio. Já trabalhou em seleções nacionais, já trabalhou na Primeira Liga, já estava numa equipa de referência a nível nacional de elite. E para mim, entrar para um contexto daqueles foi uma porta que se abriu, uma porta muito grande, uma porta que foi muito enriquecedora para mim, e uma experiência inesquecível, porque ele também para mim é uma referência.
uma das minhas referências. Falando um bocadinho agora do passo seguinte, que foi então o Desportivo das Aves, como já referiste, para quem não sabe, explica-me um bocadinho o que é que fazias por lá. Bem, a minha principal área de responsabilidade era a análise de jogo. E aqui podemos dividir em algumas sub-áreas. A análise da própria equipa, ou seja, após os jogos, analisar o desempenho da equipa e depois em vídeo, normalmente em vídeo, entregar alguma informação ao treinador que lhe permita aperceber-se de alguns problemas que a equipa teve no jogo anterior, ou por outro lado, coisas onde a equipa esteve bem e para reforçar. E depois temos a outra grande sub-área, que é a análise dos adversários, que tem em vista sobretudo nós, em função do que analisamos no próximo adversário, tentamos minimizar aqueles que são os seus pontos fortes e potenciar as nossas fortalezas, não é? Abel, vamos supor a seguinte situação, falando diretamente do Aves, vês um jogo do Desportivo das Aves, a análise após o jogo, quanto tempo te leva isso, mais ou menos? É assim, isto depois depende muito da profundidade com que nós podemos fazer as coisas. E, por exemplo, na segunda liga, como tu sabes, embora no próximo ano vá existir uma redução do número de equipas, no ano em que eu estava no Aves, o campeonato tinha 24 equipas, o que nos dava um modelo de competição quase inglês, com jogos, 3 jogos por semana, domingo, muitas vezes, não é? Estás a perceber? E então esse tipo de tarefas tinham que ser muito mais objetivas, ou seja, eu não podia pegar em coisas muito acessórias, tinha que entregar informação essencial ao treinador. Exato. Ok? Não podia perder-me por coisas muito que até podiam ser importantes noutro contexto, mas naquilo nós tínhamos que focar naquilo que era essencial. Tem que ser algo rápido, não é? E assertivo. Porque o tempo não permitia mais. Tendo espaço para um jogo por semana já seria uma coisa mais profunda, não é? Sim, embora a análise seja na mesma, aprofundada, o impacto que ela tem depois na semana de treinos é que não é tão diferente, grande. Aquilo que nós tentamos fazer para contornar essa limitação temporal para treinar é muitas vezes, por exemplo, mostrar aos jogadores. Reunimos, por exemplo, imagina a nossa linha defensiva ter problemas. Aquilo que o Mister faz ou eu fazia era, nós reunimos esses jogadores, esse grupo de jogadores ou esse jogador, e depois mostramos o que é que se passou. E para ele pelo menos tentar perceber, porque por vezes isso já é suficiente para trabalhar ali um bocadinho de forma individual, que acaba por ser mais rápido também, não é? Nós mostrávamos também coletivamente esse tipo de informação, mas sempre que fosse pertinente mostrávamos também esses vídeos individuais ou por setores ou por grupos, que fosse necessário. Abel, depois do Desportivo das Aves, qual foi o próximo passo que deste? Depois do Desportivo das Aves, a experiência mais a sério iniciou-se agora com o Celta de Vigo. Embora eu também tenha exercido uma colaboração com um treinador da segunda liga, o passo mais a sério que se deu foi agora com o Celta de Vigo, onde também vou desempenhar funções de análise de adversários. Como é que surgiu essa oportunidade? É também uma história muito peculiar. Eu como tu, acompanhava alguns jogos da Liga Espanhola e a determinado momento vi um jogo do Celta e gostei da forma de jogar a equipa, gostei da forma como a equipa tentava dominar o adversário. E eu tinha um colega na faculdade que era chileno e que tinha uma relação com uma pessoa ligada ao Eduardo Berizzo, que é o treinador do Celta de Vigo. E depois nós conseguimos ir lá observar alguns treinos, fazer um estágio, observar alguns treinos, e a determinado momento, no final desse período de treinos, nós conversámos com o Mr. Eduardo Berizzo e ele acabou por perceber-se que eu já tinha estado ligado ao futebol profissional, que já tinha exercido funções também no âmbito da análise de jogo, da análise de adversários, e ele perguntou-me se eu estava disponível para fazer um trabalho para ele, um trabalho na altura sobre o jogo anterior do Celta. E eu fiz esse trabalho
e pronto. E as coisas depois foi uma atrás da outra, uma colaboração que se foi estreitando, se foi reforçando, a equipa a ganhar, o que culminou com a minha entrada para o corpo técnico, digamos assim. E vais continuar lá, já me confidenciaste. Abel, diz-me só uma coisa, quando começaste esta carreira, digamos assim, o teu objetivo se calhar não passava pela análise, mas sim pelo treino de campo, não é? Neste momento, em que ponto estás? É assim, passava e continua a passar. Agora, o que eu sei é que gosto muito do que faço, não é? E para se estar no futebol profissional com 24 anos, ou com 22, ou com 23 como eu esteve, para se estar como treinador do campo, como eu estive, por exemplo, no Aves, não é fácil, porque Exato. é preciso, as pessoas precisam de se preparar, as pessoas precisam ter outro tipo de experiências que lhes permitam, claro, depois, quando passam para o campo, estarem mais preparadas e darem respostas mais eficazes. E por isso é como te digo, quando nós estamos neste tipo de papel mais ligado à análise de jogo, mais ligado à análise de adversários, este tipo de experiências ajudam-nos a compreender o jogo de uma forma muito aprofundada e não tenho dúvidas que nos preparam muito para depois dar esse salto, que muitas vezes nem é um salto, acaba por ser algo que acontece de uma forma espontânea, até porque nós analistas, como te dizia em off, temos também uma responsabilidade naquilo que é a análise do processo de treino, naquilo que é muitas vezes os objetivos do treinador para o exercício, e nós depois em vídeo, a analisarmos o exercício a posteriori da unidade de treino, conseguimos dar-lhe um feedback relativamente a esses objetivos, se os cumpriu, se não cumpriu, olha, mister, é melhor fazer isto, fazer aquilo. Exato, também tens alguma responsabilidade, digamos assim, se as coisas não correrem certamente tão bem, também te poderão apontar aqui e ali algum... Sim, exato, mas isso no futebol, quem está lá sabe que está sujeito, não é? Está sujeito, e todos somos responsáveis por algo. O caso de André Vilas Boas também é um bocadinho semelhante a isso, não é? Começou um bocadinho como tu, Abel. Sim, o André também começou como observador, e depois, quando achou pertinente e quando teve essa possibilidade e quando achou que estava preparado, deu esse salto. A bela classificação um bocadinho histórica também este ano do Celta de Vigo também te achou certamente orgulhoso. Sim, para mim tem sido quase o viver de um sonho. Estar num contexto como aquele, estar com uma pessoa como o Eduardo Berizzo, estar a ver jogadores internacionais, jogadores que uma pessoa a olhar para eles aprende. É de facto uma experiência muito, muito rica, uma oportunidade que eu vou agarrar da melhor maneira possível, e de facto a classificação foi muito importante, e oxalá para o ano continue. A ideologia do Celta, como também conversávamos aqui em off, é uma ideologia para a frente, digamos assim, não é? Uma ideologia de uma forma de jogar de ataque, não se gosta mais de dominar do que ser dominado. Essa é para ti também a ideologia correta para ter bons resultados? Sim, essa de facto é uma boa pergunta. Essa é uma ideologia do Celta que não é bem do Celta. Essa ideologia foi trazida pelos treinadores que estavam no Celta. Claro que há uma cultura que se chama de celtista, que no fundo reforça essa ideia de jogo, de querer dominar, de ser agressivo, mas de facto essa ideologia foi implementada mais pelo Luís Henrique, pelo Eduardo Berizzo, que são treinadores que gostam de ter a bola, que gostam de dominar o adversário. Relativamente à tua pergunta, o que nós podemos dizer é que se formos acompanhar, se formos analisar as equipas de top, tirando algumas exceções, as equipas que têm mais tempo a bola, as equipas que conseguem dominar os adversários, à partida estão mais próximas de ganhar. Exato. Agora, não é fácil de responder essa pergunta, porque nem ela tem resposta. Exato, depende muito das circunstâncias da equipa, do adversário. Depende das circunstâncias, depende dos jogadores, depende de uma série de... Depende até das ideias do treinador, e há ideias para o sucesso, há muitas. Agora, como te digo, se formos a fazer uma análise mais transversal àquilo que são as ideias de jogo das melhores equipas, tirando algumas exceções, à partida as equipas que conseguem dominar os adversários acabam por lhes criar maiores problemas por consequência.
Abel, vais continuar então no Celta de Vigo. Quais são os teus planos para os próximos anos? Eu habituei-me no futebol a não fazer planos muito longínquos, porque depois o futebol traz outros planos. Tem esse para problema ti. O futebol também, não é? Problema não é necessariamente um problema. Por isso não sei se é um problema, mas depende da forma como o encaramos. Agora, o que eu aprendi no futebol é viver um passo cada vez. Agora quero desfrutar desta experiência, quero aproveitar esta oportunidade e depois o que se passará logo se verá. Abel, tens alguma cadeira de sonho enquanto objetivo pessoal também, digamos assim? Uma cadeira de sonho. É um tema muito em voga, nomeadamente por André Vilas-Boas, lançado por André Vilas-Boas, também por José Mourinho, da cadeira de sonho, o sonho de um clube, o clube de sonho para treinar. Eu gostava de chegar um dia a um clube de Primeira Liga como treinador principal. Sou simpatizante de um clube, mas preferia não estar a expor, mas pronto, gostava de chegar à Primeira Liga como treinador principal. Como te digo, sou muito novo, tenho tempo para isso acontecer, e se isso não acontecer, não vou ficar frustrado, porque Exato. gosto muito do que faço, gosto muito de fazer análise de jogo e tenho a certeza que serei feliz a fazer este tipo de funções. Abel, entrando um bocadinho, tento aqui como especialista de futebol, coloco-te a questão sobre o europeu deste ano, de 2016. Neste momento, como é que vês a nossa seleção? Fez uma fase de grupos um bocadinho ali complicada, um bocadinho se calhar que acabou por se calhar desiludir um bocadinho, conseguiu ultrapassar um adversário complicado que era a Croácia, mas neste momento, olhando para a seleção portuguesa, como é que a vês neste europeu? Sim, essa é a seleção neste momento tem apresentado alguma irregularidade exibicional, não é? Por assim dizer. E aqui importa destacar um aspecto, antes de ir à tua pergunta, que tem a ver com a dificuldade que é, em função da falta de tempo que um selecionador nacional tem, para criar uma ideia de jogo, para criar uma forma de jogar, não é? Porque tu vês na seleção, tens jogadores que são provenientes de diferentes ligas, na própria liga provenientes de diferentes Exato. clubes, e ao contrário de outras seleções top, nós não temos um conjunto de jogadores que estejam juntos, como anteriormente tivemos no caso do Porto, na altura do Euro 2004, e como é o caso, por exemplo, da Alemanha com a equipa do Bayern, como foi o Barcelona, e é um pouco ainda com o Barcelona, e isso de facto, esse tipo de situações ajudam. No entanto, neste momento o que me parece é que o selecionador nacional está a tentar encontrar uma forma de jogar que, tendo em consideração essa falta de tempo que tem para implementar uma ideia de jogo, em função até do adversário, do tipo de debilidades que ele tem, tentar ajustar a sua ideia para a sua ideia de jogo, com os jogadores que tem, para dar uma resposta eficaz a esse tipo de problemas que o adversário lhe vai criar, e para nós criamos a eles, claro. Acreditas que Portugal poderá chegar à final e até mesmo conquistar o título europeu, ou é muito complicado? Assim, todos nós acreditamos, não é? Agora, na minha opinião, nós, para conseguirmos isso, temos de dar um salto qualitativo, temos de melhorar como equipa, e temos de melhorar como equipa porque do outro lado estão seleções como a Alemanha, como a própria Itália, que é uma seleção que nos surpreendeu pela positiva, me parece, mas pronto, a ver vamos como corre o jogo de hoje. E no futebol por vezes acontecem coisas inesperadas, e importa aqui também destacar um aspecto que tem a ver com as vitórias e com a confiança que as vitórias trazem aos jogadores. Exato. Que lhes permite muitas vezes, ou que permite à equipa muitas vezes superar determinados problemas ou pelo menos minimizá-los. Exatamente. E Abel, individualmente, algum jogador que tenha surpreendido neste europeu para já? Surpreendido? É assim, não, eu, para ser sincero, não tenho acompanhado o europeu com muita profundidade, porque tenho trabalhado para o Celta. Estamos a preparar a próxima época. Mas em relação aos jogadores, deixa-me pensar um momento,
tenho gostado, vou particularizar na nossa seleção, que é aquela que eu tenho acompanhado mais, e aqui gostava de destacar o Rafael Guerreiro. É um jogador que nós já conhecíamos de fazer os amigáveis e os jogos da fase de apuramento, mas o Rafael é um jogador que agora foi transferido para o Dortmund e parece-me que é uma excelente contratação. É um lateral que joga por dentro, que joga por fora, que tem uma panóplia de soluções muito grande e que dá uma profundidade ofensiva ao jogo de Portugal que me agrada bastante e é um tipo de lateral que eu gosto. Abel, tens também grande conhecimento do campeonato espanhol. Este ano o Barcelona andou lá por cima há muito tempo, com grande vantagem, acabou por tremer ali um bocadinho. Como é que se viveu aquela ponta final do campeonato? Sim, é verdade, foi a última, digamos que a ponta final do campeonato foi de facto renhida, embora sentisse que o Barcelona, quando precisasse de facto de ganhar, iria conseguir fazê-lo. Depois houve uma fase que o Barcelona de facto conseguiu uma vantagem pontual relativamente importante para com o Real Madrid. E pronto, isso de certo modo, por vezes as equipas de futebol levam a algum relaxamento. Exato, acomodaram-se um bocadinho, se calhar. Exatamente. Mas depois, quando as coisas começaram a apertar, aí eles voltaram e até porque as equipas de futebol, no fundo, por vezes também passam por momentos difíceis. O Barcelona estava também na Liga dos Campeões, foi eliminado, quer queiramos que não, isso acaba também por afetar o desempenho da equipa em outras competições, mas depois eles conseguiram, e de forma justa, parece-me, ser campeões. É difícil uma equipa como o Celta de Vigo, por exemplo, ou também um Valência ou um Sevilha, intrometer-se na luta entre principalmente esses dois colossos do futebol espanhol? Sim, é muito difícil porque são duas equipas que estão em planetas financeiros diferentes quase, e mesmo o Celta, não querendo estar aqui a aprofundar muito, mesmo o Celta em relação ao Sevilha e ao Valência, são equipas que também estão noutro patamar financeiro, porque o Sevilha e o Valência têm possibilidade de comprar um jogador do Celta, se assim o entenderem, e o contrário é muito, muito difícil de acontecer. Por isso, aquilo que em relação à tua pergunta, mas ainda este ano noutra liga, na Liga Inglesa, tivemos o caso do Leicester e no fundo também ficarmos com a ilusão sempre de que se os outros têm mais isto ou aquilo, isso não nos impede de fazer o que quer que seja. Exatamente, Abel. Abel, antes de mais uma vez, obrigado por teres aceito o nosso convite, o meu convite aqui em especial para vires aqui ao Praça da Barca. Os votos também de sucesso, muito sucesso na tua carreira, já para a próxima temporada, e também os meus parabéns por esta ainda curta carreira, mas que se augura que seja uma carreira longínqua e de sucesso. Muito obrigado, Nuno, e deixa-me só também agradecer-te a ti, agradecer-te pelo convite. Como disse no início da nossa conversa, estar na rádio da minha terra é para mim um grande prazer, e também dar-te força a ti por este projeto que estás agora a reforçar e a desenvolver, e dar-te toda a sorte do mundo. Muito obrigado, Abel. Nós vamos